Com prazer, boa noite, e a palavra é sua. Oi, Ana, boa noite. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, conversando sobre pediatria e Covid. Espero que eu consiga tirar algumas das dúvidas pediátricas. Eu me formei em medicina pela Universidade de Pernambuco, a Universidade Estadual daqui, e depois em pediatria pela residência médica do IMIP, que é um Instituto de Medicina Integral, professor Fernando Figueira. É um grande hospital da rede SUS. Teve um pouquinho de eco, posso continuar? Pode continuar. Pronto. Então, a pediatria foi no IMIP, é um hospital grande da rede SUS aqui de Pernambuco, é centro de referência em pediatria, e agora eu estou cursando uma segunda residência em cardiologia pediátrica. Eu trabalho na UTI pediátrica do IMIP e também na UTI pediátrica do Real Hospital Português, que é um hospital da rede privada. Tive contato com pacientes pediátricos COVID desde mais ou menos o início de abril. No IMIP, inclusive, a gente teve por um período uma UTI exclusiva para esses pacientes. Então, vamos lá, as perguntas. Eu vou passar, então, a palavra para a doutora Andréa Doria e tenho o prazer de entrevistar a doutora Maiara. A palavra é sua. Boa noite. Boa noite, Ana, boa noite a todos, boa noite, doutora Maiara. É um prazer estar aqui hoje, ajudando a Ana a moderar essa conversa. A Ana é uma amiga de muitos anos, não vou dizer nem quanto para o pessoal não se assustar. E a doutora Maiara é uma jovem médica extremamente comprometida com a qualidade do atendimento que ela presta aos pacientes dela. Por isso é um prazer estar aqui hoje. Então, Maiara, vamos lá? Vamos começar, então, com algumas questões que eu acho que são pertinentes para a nossa conversa. Para começar, Maiara, criança pega Covid? Sim, criança de todas as idades pode pegar Covid, inclusive os recém-nascidos. Uhum. É verdade ou é mito que as crianças são menos suscetíveis à infecção pelo Covid? Você teria alguma explicação para isso? Olha, aparentemente sim, é verdade. Elas são menos suscetíveis, porque elas são afetadas em menor grau em relação aos adultos. A maioria dos estudos de prevalência, que são os estudos que observam a quantidade do número de casos, a característica desses casos numa população, numa determinada faixa de tempo, em todos os países, coloca que as crianças e os adolescentes até 18 anos, eles correspondem a cerca de 1 a 5% de todos os casos, ou seja, 5 em cada 100 acometidos. As crianças são menos acometidas. Existe uma teoria, é só uma teoria, foi de um estudo inglês, que coloca que existe talvez uma relação entre essa prevalência e o desenvolvimento da doença e a presença de receptores na mucosa, que é o que reveste o nosso nariz. Esses receptores, eles ajudariam o vírus a entrar na célula. E aí as crianças teriam menos receptores em relação aos adultos e quanto mais novinhas, menos ainda. Então, isso poderia ser uma justificativa. E a própria resposta imune da criança em relação à resposta imune do adulto, isso também poderia justificar. Mas fato é, o percentual, a proporção de crianças acometidas é menor em relação aos adultos. Então, sem se ligar nesses receptores, o vírus não tem como entrar nas células. Isso foi uma das teorias que foi estudada, foi publicada essa revista na JAMA, que é uma revista importante, e é uma das teorias que poderia justificar. Eu também escutei uma teoria falando que talvez por as crianças estarem em contato com muitas outras crianças, pegando resfriados o tempo todo, gripes o tempo todo, elas teriam contato com outros coronavírus também, né? É possível que seja uma reação cruzada, não é isso? Também. Poderia justificar por uma resposta imune diferente da resposta do adulto. Uhum. Como é que a criança se contamina, Maiara? A maioria dos casos, como as crianças estão em quarentena, não estão indo para a escola, então a maioria dos casos se dá por exposição dentro de casa a um adulto contaminado. E pode ocorrer também em menor proporção essa contaminação em ambiente hospitalar. A principal forma de transmissão, a gente já aprendeu que é por gotícula respiratória. São as gotículas que são liberadas quando uma pessoa contaminada espirra, tosse ou fala,
são liberadas no ar. Como as gotículas são mais pesadas, elas não costumam avançar mais do que 2 metros a partir daquela pessoa contaminada e não ficam muito tempo no ar. E aí a outra pessoa se contamina quando essas gotículas entram em contato com a boca, com o nariz, com os olhos, ou pelo ar, ou pelas mãos contaminadas, quando elas se contaminam assim, em superfícies que estejam com essas gotículas. Essa é a principal forma de transmissão. É por isso que é tão importante o uso da máscara, a gente vai comentar isso mais para frente também. Outra forma de transmissão é por aerosol, que são as partículas menorzinhas em relação às gotículas, elas são mais leves, atingem um pedaço maior, elas ficam mais tempo no ar, mas o grau que isso afeta assim, a transmissão na pandemia, isso ainda é controverso. O principal realmente é por gotícula. O vírus também já foi identificado em fezes, em sangue, mas esse tipo de transmissão, ele provavelmente é baixo ou inexistente, transmissão fecal-oral e por sangue. Na verdade, em geral, vírus respiratório não se passa muito por via de sangue, não. Era isso que eu ia comentar, Mayara. Existe a possibilidade da criança se contaminar através dessa via fecal-oral, ou seja, tocando em superfícies contaminadas por fezes e botando a mão na boca? Provavelmente sim, mas é incomum, infrequente, e não foi ainda confirmado, não. Realmente a principal forma de transmissão, isso é uma das poucas coisas, como essa doença é nova, então muita coisa ainda está surgindo, ainda está sendo estudada. A gente tem certeza de poucas coisas, mas a transmissão por gotícula a gente já tem certeza que é realmente a principal forma de transmissão, de contaminação do novo coronavírus. E superfícies contaminadas, se ela pega numa superfície contaminada, ou o vírus está na roupa da criança, isso é uma possibilidade também de transmissão e de contaminação? Se uma pessoa infectada libera gotículas com as partículas virais, essas gotículas vão parar nas superfícies, na roupa, na superfície, nos talheres, nos pratos, e outra pessoa toca e leva as mãos ao rosto, então a contaminação pode ocorrer. Mayara, é possível a contaminação por amamentação? Olha, possível mas é muito infrequente. Tiveram alguns estudos, primeiro, que não encontraram vírus no leite materno, depois outros estudos chegaram a detectar o vírus no leite, mas o recém-nascido que é testado positivo logo depois do nascimento pode ter se contaminado por via respiratória, pela proximidade com a mãe. Então, é um modo de transmissão que, na verdade, nem está ainda confirmado, ele é muito controverso, muito incerto, o risco é muito baixo. Na realidade, a OMS, inclusive, recomenda que as mães que sejam positivas, se estiverem bem, a criança bem, todos dois com condições de estar no alojamento conjunto, que assim fiquem, com contato pele a pele, porque o risco, tem estudos, inclusive, que mostram que o risco não foi tão diferente, assim, não foi significativamente diferente entre aqueles recém-nascidos que foram separados de suas mães no período imediato. E a gente lembra que a amamentação, ela tem infinitos benefícios, tanto para a mãe quanto para o recém-nascido. Benefícios nutricionais, benefícios inclusive de imunidade, porque o leite materno contém anticorpos, contém uma série de substâncias que são protetoras contra uma série de doenças. Quem sabe até para o coronavírus, né? Então, diante de tantos benefícios, tanto a OMS quanto as sociedades de pediatria recomendam que a amamentação seja mantida também, ainda que a mãe seja positiva, guardados os cuidados. Então, a mãe que vai ter que lavar as mãos muito bem antes e depois de pegar no bebê, usar máscara durante a amamentação para poder evitar que a respiração dela chegue perto, né, contamine seu bebê, mas assim, a amamentação, o benefício da amamentação supera muito o mínimo risco dessa transmissão. Então, a gente recomenda que a amamentação seja mantida, a menos que seja uma situação em que a mãe está muito debilitada, e aí não pode amamentar por essa razão e não pelo Covid, ou se o bebê está muito debilitado por alguma outra razão também, ou se ele é portador de algum risco, né, nasceu prematurinho, tem alguma outra condição que possa agravar caso ele se contamine com o Covid. Isso vai bem de uma avaliação individualizada no berçário, na maternidade.
E a gente sabe, Nossa, Mayara, essa que explicação foi ótima, né? É uma coisa é, super importante de debater. muito, Acho que é dúvida de muita gente. Amamento ou não É. amamento, né? Amamente, amamente. então, e a gente sabe que a amamentação ela não tem só todos esses benefícios para a saúde da criança, mas ela também tem os benefícios para a saúde psicológica, né? Tanto da mãe quanto da criança. O Isso. contato pele a pele é importantíssimo para essa relação que começou com a criança dentro do ventre e vai se perpetuar por toda a vida dessas duas pessoas, né? Não, e toda a microbiota da criança que vai dizer quem ela vai ser no futuro, não só imunologicamente, né, mas toda a parte da gástrica, como vai, né, se desenvolver, e até a parte emocional que está vinculada à serotonina, que é produzida também a nível intestinal. Isso foi muito A interessante gente da lembra gente que está, debater. inclusive, no Agosto Dourado, né? É o mês de reforçar os benefícios da amamentação para todas aquelas mães que podem. A gente lembra desse ato tão cheio de benefícios para o binômio mãe-filho. Eu queria fazer exato, mais um adendo importante aí. É o fato que se a mãe estiver doente, se ela não tem jeito, como você falou, está muito debilitada, tudo bem. Mas se ela estiver doente e resolver, eu vou ficar 3 dias sem amamentar, pelo menos para passar por uma fase, ela pode, o bebê pode não aceitar mais, né, a amamentação. Então uma coisa que ela tem que pensar muito, se realmente é necessário dar uma paradinha naqueles 2 dias, colocar um leite, né, externo, né? E aí depois não conseguir mais amamentar, né? Como a Mayara falou, a gente está no mês, né, de conscientização da importância da amamentação. E essa campanha ela tem uma cor interessante, que é a cor dourada. E o dourado significa a perfeição do leite materno. Então, é padrão ouro. É como se você estivesse dando uma medalha de ouro para o seu filho, dar o leite Me materno. arrepiou. Então, vamos lá. Mayara, se a criança se contamina, ela normalmente tem sintomas leves, não tem sintoma nenhum ou tem sintomas graves? Normalmente ela não tem sintomas. A maioria das crianças é assintomática ou o sintoma é tão frustro que ele passa batido. Pode ser uma febrezinha baixa que a mãe nem percebeu, então ela foi sintomática por um dia e passou. E aí ela entra como se fosse assintomática. Então a maioria dos casos passa despercebido realmente de forma assintomática. Quando a criança é sintomática, a grande maioria dos sintomas são leves. São parecidos com os dos adultos, mas eles são mais leves. Os estudos colocam que em ordem de frequência ficaria assim, daqueles que são sintomáticos. A febre é o sintoma mais comum, aparece em mais ou menos 45% dos casos, seguido de tosse, seria o segundo sintoma mais comum. Depois disso vem dor de cabeça, dor no corpo, aquela moleza, que isso contaria mais ou menos em torno de 10 a 15%. As crianças, quanto menorzinhas, mais sintomas de viéria superior, então a coriza, o espirro, podem aparecer nas crianças mais novinhas. Gastrointestinais também podem aparecer, então as crianças com dor abdominal, diarreia, vômito, enjoo, também pode aparecer aí cerca de 10%. Só em seguida que vem a falta de ar, que já é um sintoma mais comum nos adultos. Nas crianças mais velhas e nos adolescentes também aumenta um pouco essa frequência de falta de ar. E de forma infrequente nos pequenos tem a anosmia, que é não sentir o cheiro e também a falta do paladar. Também poderia acontecer. A gente lembra que sintomas gastrointestinais às vezes aparecem sem sintomas respiratórios, isso às vezes confunde também. A criança poderia ter só diarreia, dor de barriga, sem ter os sintomas respiratórios de tosse. E os pequenininhos, os recém-nascidos, às vezes é uma coisa mais inespecífica, como toda infecção no recém-nascido. Então, a febre que você não identifica de onde vem, não tem nenhum outro sintoma para te ajudar, uma dificuldade de amamentação ou de se alimentar, uma irritabilidade sem causa, um chorinho frequente que você não consegue consolar, e a própria prostração, né? Ficar molinho, não querer se levantar, então isso também pode acontecer. Mayara, os sintomas gastrointestinais, dor de barriga, diarreia, vômito, são mais frequentes nas crianças menores ou independente? Das crianças menores e maiores acontece na mesma frequência? Olha, pode acontecer nos dois. Os menores têm um pouco mais.
um pouco mais. E esse quadro clínico pode, então, perfeitamente se confundir com um resfriado comum? Com certeza. O resfriado comum ele é caracterizado por esses sintomas de VNA superior, que é a tosse, o espirro, pode ou não ter febre, a coriza, que é o narizinho escorrendo. Então, esses são os sintomas do resfriado comum. Na pneumonia, você já tem sintomas de falta de ar, falta o oxigênio para os tecidos, então a criança pode evoluir com uma dificuldade de respirar até ficar roxinha. Então, esses seriam os sintomas de pneumonia, que seriam das vias aéreas mais inferiores, e é o que a gente chama de síndrome respiratória aguda grave, quando você tem esse quadro de gripe, com febre, com sintomas respiratórios, mas que vem associado a essa falta de ar, que gera essa dificuldade do oxigênio chegar para o corpo. A síndrome respiratória aguda grave seria, então, o quadro clínico mais grave, importante da doença na criança, assim como no adulto. Do ponto de vista respiratório, isso mesmo. Então, a maioria das crianças tem sintomas leves que lembram de um resfriado comum, que elas costumam ter mesmo, criança normal que vai para a escolinha. Agora a gente está numa situação epidemiológica diferente, né? Então, as crianças nessa quarentena praticamente não adoeceram. Mas fora de uma situação de pandemia, quando elas vão para a escola, criança normal tem cerca de 10 resfriados comuns por ano por vários outros vírus. Rinovírus, adenovírus, sincicial respiratório, vários outros, com esses sintomas altos. De vez ou outra, uma bronquiolite viral aguda que lembra uma pneumonia. Mas isso é diferente da síndrome respiratória aguda grave, que aí seria o sintoma gripal com a febre alta e associada a essa falta de ar, com o que a gente chama de hipoxemia, que é a falta do oxigênio. E qual é o percentual, Maiara, de crianças que desenvolve esse quadro mais grave e preocupante? Olha, a hospitalização de uma forma geral está em torno de 2,5% a 4%, ou seja, no máximo 4 crianças em cada 100 precisa de se internar, tem sintomas que precisam internar. Hoje, a gente observa casos de síndrome respiratória aguda grave, que é a CIRAG, mais ou menos 2% do total daquelas crianças acometidas. Então, 2 em cada 100, né? E óbitos é menos ainda. Óbitos por CIRAG, óbitos por síndrome respiratória aguda grave na faixa etária pediátrica corresponde a 0,7%, 0,7%, é menos de 1 caso, né? Menos de uma pessoa, fica engraçado falar assim, mas é um termo estatístico para representar de como é realmente bem infrequente. Acontece sim, tem descrição, a gente vê casos graves, mas eles são realmente bem incomuns na faixa etária pediátrica. Quer dizer que assim, a Covid já é mais infrequente na criança e o quadro grave mais ainda. Isso, exato. Certo. Maiara, já que você falou faixa etária pediátrica, você podia esclarecer qual é essa faixa etária? Os estudos eles costumam dividir de 0 até 1 ano, depois mais ou menos até de 1 a 9, de 9 a 18, varia assim, os estudos variam. Eu estou falando esse geral desde 0 até 18. Esses números que eu mencionei são contando todo mundo. Certo, ok. Ana, tem algum comentário mais sobre esse ponto? Sim. Então, existe uma associação, né, pelo menos estava sendo feita inicialmente, de Covid com um aumento no número de síndrome de Kawasaki. E aí, pelo que eu sei, recentemente já não acho que é exatamente síndrome de Kawasaki, sim um quadro muito parecido chamado de síndrome inflamatória multissistêmica. Você podia explicar melhor um pouquinho o que seria isso e dar uma ideia de se é raro ou não é raro acontecer? Que seria o quadro mais grave também, um quadro bem grave para as crianças, né, também. A síndrome inflamatória multissistêmica é como está sendo chamada agora, essa apresentação da Covid. A forma como a criança se apresenta é uma condição rara, sim, bem rara, e grave também, que lembra a doença de Kawasaki. Então, ela se caracteriza por uma febre mais prolongada, o rash, que a gente chama, o exantema, que é a pele toda manchada de vermelho, a conjuntiva, que é o branquinho dos olhos, também pode ficar avermelhada, assim como os lábios, a língua. E pela dilatação, isso é por conta da dilatação dos vasos, eles ficam inflamados, se dilatam e aí dá esse tipo de alteração.
E aí essa dilatação pode causar hipotensão também, que é a pressão sanguínea baixa, que aí caminha para um quadro de choque, que o coração falha e a criança precisa ser internada na UTI para receber remédio, para o coração bater direitinho e a pressão subir. Então é um quadro realmente grave, que pode inclusive não se acompanhar de sintomas respiratórios, pode ser só esses que eu relatei. Eles são bem parecidos com Kawasaki. Tem estudos que alguns autores colocam que é sim uma síndrome de Kawasaki desencadeada pelo Covid, que ela pode ocorrer durante a infecção pelo novo coronavírus ou um pouco depois dessa infecção. A criança tem a infecção pelo Covid, fica bem assintomática ou com sintomas leves, e aí alguns dias depois desenvolve essas manifestações. Tanto é que a gente às vezes só consegue dar esse diagnóstico fazendo a sorologia e não o PCR, que é aquele testezinho do suave, do cotonete no nariz. Então, alguns autores acham que isso é, sim, uma síndrome de Kawasaki, que a gente nem sabe até hoje muito bem a causa dela, desencadeada pelo novo coronavírus. Outros acham que não é uma doença diferente, a qual foi dado esse nome de síndrome inflamatória multissistêmica, porque ela tem algumas características que são diferentes. O tipo de acometimento do coração é um pouquinho diferente, ela caminha mais para choque, para a gravidade, que não é tão frequente na doença de Kawasaki, mas de toda maneira o tratamento é parecido. É uma situação grave, sim, que precisa de avaliação médica. Na verdade, o exantema da pele da criança, numa situação normal, seria uma condição mais benigna, que poderia ser vista assim de forma mais tranquila, mas como está tendo realmente uma frequência maior dessa síndrome, é adequado que um pediatra examine, que vá numa urgência para examinar se isso acontecer, porque tem uma série de outras doenças que são parecidas, que causam essas manchas de pele, doenças bacterianas. Então, para isso é preciso que o pediatra examine mesmo. Assim, por telefone é difícil, é melhor que leve para um pediatra examinar, colher bem a história e conseguir definir se é um caso suspeito realmente de síndrome inflamatória que precisaria hospitalizar. A minha impressão é de que é mais uma manifestação inflamatória relacionada ao Covid, como tantas outras que a gente tem observado, tanto na criança quanto no adulto, né, Maiara? Mas, de qualquer forma, é uma coisa muito rara, né? Se eu não me engano, são cerca de 300 casos no mundo inteiro relatados até o momento. Isso. O Kawasaki, sem ter nenhuma noção do porquê, né? Porque essas crianças foram por esse caminho, chegaram nesse nível. Exato, né? A gente não sabe dizer também, em relação aos adultos, por que alguns desenvolvem quadros tão graves. Mas, de qualquer forma, Maiara, existem algumas comorbidades na infância que estão relacionadas com uma maior frequência de gravidade da Covid? Sim, sim. Os casos graves geralmente estão relacionados a ela, né? São crianças que têm alguma morbidade que se agrava em vigência da infecção pelo Covid. Então, aquelas crianças que têm doença de coração, cardiopatia congênita, são um grupo de maior risco. Doenças neurológicas, genéticas, metabólicas, alguma doença de base, que aí ela pode se exacerbar ou se complicar enquanto você tem a infecção pelo Covid. Para todas as faixas etárias, crianças e adultos, também a doença renal crônica, quando você já tem os rins com a função prejudicada, a imunodeficiência por alguma doença, por transplante, obesidade, diabetes do tipo 2, anemia falciforme, são algumas outras condições que também aumentam o risco, tanto em crianças quanto em adultos. E também em todas as faixas etárias pode aumentar o risco. A doença pulmonar crônica, então aquela criança com fibrose cística, com a asma moderada, grave, que esteja mal controlada, doença do fígado, diabetes do tipo 1, talassemia, imunodeficiência por corticoide, quem faz uso prolongado de corticoide por alguma razão. Então são condições, morbidades infantis, que podem se relacionar com uma maior gravidade do quadro. A desnutrição também é bem importante na criança. Então, Maiara, será que a gente podia agora reforçar os sinais de alarme, né? Eu acho que tem alguns pais ou vários pais ouvindo e vendo a nossa live, os sinais de alarmes. Quando é que eu devo levar o meu filho que está com uma suspeita de Covid para o hospital? Olha, se seu filho tem alguma dessas comorbidades, leve sempre, porque ele pode ter uma apresentação mais grave, é melhor que um médico examine realmente. Então, se ele já tem uma doença pulmonar crônica, um diabetes, se ele é obeso,
principalmente obeso grave, se ele é imunossuprimido, com certeza, se ele é portador de câncer, uma doença de coração. Então, essas comorbidades que podem encaminhar para a gravidade, é melhor que seja avaliado. Não necessariamente ele vai ser hospitalizado, mas pelo menos avaliado. E para o resto das crianças que são saudáveis, ficar atento nos quadros respiratórios quando caminha com a falta de ar. Então, aquelas crianças mais velhas, elas conseguem dizer, né, que elas estão com falta de ar, estão sentindo aperto no peito. E os pequenininhos, a gente tem que observar a dificuldade para respirar. Então, quando eles respiram de forma ofegante, rapidinho, várias vezes por minuto, as costelinhas se entrando, a abinha do nariz abrindo, são sinais de que ele está com dificuldade para respirar, e isso tem que ser avaliado na urgência. E se ficar roxinho, nem se fala. Se ele ficar roxinho, tem que levar. Todo recém-nascido com febre tem que ser avaliado também. Recém-nascido não pode ter febre, não é uma coisa comum, pode se tornar um caso grave, não necessariamente é Covid, mas qualquer doença que curse com febre no recém-nascido tem que ser avaliado. Também os sinais de desidratação é interessante de olhar, porque o tratamento dessas doenças que não precisam de hospitalização é basicamente a hidratação. É o repouso, a alimentação correta e hidratação. Então, a criança, ela, em vigência de qualquer infecção, principalmente se ela envolver diarreia e vômitos, que você está perdendo líquido, tem que se atentar para os sinais de desidratação. A recusa para tomar líquidos, a boquinha seca, os olhos fundos, a pele que fica mais seca. Então, também são sinais para levar para avaliar. E a criança que fica molinha, né, prostrada, que não quer se levantar, que chorinho fraco. Então, também vale essa avaliação. Perfeito. Eu fiquei, peraí, só na dúvida de duas coisas. Uma é a febre, você falou da febre dos pequenos, mas uma febre intermitente, mais de 3 dias, num maiorzinho, não é motivo para levar? Aí antes você me responda. A outra questão também é levar para emergência, porque todo mundo tem medo de levar para emergência e pegar Covid lá. Então, poderia ser no pediatra, né, da criança? Como seria mais ou menos a orientação? Até aqui é o pediatra, a partir daqui é melhor ir para emergência. Olha, agora os pediatras, eles estão inclusive separando no consultório horários específicos para aquelas consultas de rotina, de avaliação de peso, de altura, tudo mais, e as avaliações de eventuais, que a gente chama, né, que são com esses sintomas. Hoje em dia, qualquer sintoma praticamente pode ser Covid. A gente vê, inclusive, que nas crianças pequenas pode ser só sintoma gastrointestinal, sem ter sintoma respiratório, febre pode ou não aparecer. Então, toda criança sintomática, a maioria dos consultórios agora está tentando separar esses horários para poder fazer esse atendimento. Então, se o pai tiver esse acesso ao pediatra, é melhor, porque aí ele vai num ambiente menos contaminado, né, e teria essa avaliação mais individualizada. Então, acho que a dica é tentar procurar primeiro pelo pediatra da criança, porque a maioria já está retomando o consultório e pode fazer essa avaliação. E aí, se você não tem esse acesso fácil, vai na urgência. Lá na urgência, a grande maioria delas, desde o início da pandemia, também tentou separar os fluxos. Então, aqueles pacientes respiratórios separados dos demais. E se tiver de sair, coloca a máscara na criança, lava bem as mãos o tempo todo, álcool gel onde não tem pia e sabão, né? Enquanto estiver na urgência, álcool gel. Mas aí, pelo menos, vai ter essa avaliação e aí sair mais tranquilo de que ela foi examinada. Na pediatria é muito importante a gente examinar. Faz muita diferença, assim, tem que olhar mesmo, palpar a barriga, tem que ver garganta, ouvido. Então, isso aí precisa realmente do toque. E aí vai de máscara e vai lavando as mãos, vai tranquilo. Maiara, tem os fluxos separados. Perfeito. Maiara, a gente viu que a maioria das crianças infectadas é assintomática, não tem nada, nenhum sintoma. Essas crianças assintomáticas, elas são uma fonte importante de contaminação para a comunidade? Por exemplo, para os pais dela, para as pessoas que moram na mesma casa? Elas são potenciais transmissoras, sim. Mas o grau dessa contaminação, isso ainda é controverso. Ele parece ser pequeno. Na criança sintomática, ela não costuma transmitir muito. Mas sim, ela é uma potencial transmissora. Provavelmente isso tem relação com a reação imune da criança ao vírus, com o fato dela ser assintomática também, porque a gente viu que a principal forma de transmissão é por gotícula respiratória.
E aí o que mais gera gotícula é espirrar. Depois disso é tossir. Por último é a respiração, a fala comum. Então, se a criança está assintomática, ela não está nem espirrando, nem tossindo. Então, ela libera menos gotícula, e ela libera gotícula, a princípio, os estudos acham também, com uma menor carga viral, ou seja, tem menos vírus que ela guarda lá no epitélio respiratório dela. Então, os estudos colocam que essa contaminação, ela parece se dar num grau pequeno, e essa relevância para a pandemia como um todo, isso ainda é incerto. Mas a resposta é que sim, elas são potenciais transmissoras, mesmo assintomáticas. E você acha, Maíra, que as crianças maiorzinhas, elas conseguem captar bem as orientações de etiqueta respiratória, como tossir no cotovelo, sem ser para o ar? Elas aceitam usar máscara e elas conseguem lavar as mãos como a gente recomenda para os adultos? Ou seja, lavar toda a mão, a parte palmar, a parte dorsal da mão, o polegar, o punho, esse processo de lavagem das mãos. Você acha que a criança consegue aprender, inclusive com todos esses movimentos que são preconizados para a mão ficar realmente higienizada? Olha, elas vão precisar aprender. Então, em casa, olha, a criança é um espelho, ela é uma esponja. Tudo que os pais, as demais da casa fazem, a criança copia o comportamento. Então, os pais vão precisar ensinar a etiqueta respiratória. Isso é mais uma razão da criança ser uma potencial transmissora, mesmo assintomática, porque se ela tiver um pouquinho de sintoma, um pouquinho de coriza, lá vai a mãozinha no nariz, esfrega em tudo, no rosto, nas superfícies. Então, e a criança pequena não tem etiqueta respiratória de estar tossindo no braço, por exemplo. Mas quanto mais velhinha, isso a gente tem que fazer esse ensinamento de forma lúdica, com brincadeira, e fazer isso várias vezes ao dia para que ela adquira isso como um hábito. E quanto mais ela vê os adultos fazendo, mais ela vai adquirindo esse comportamento como uma coisa normal, e isso se torna normal. A gente vê que tem culturas que isso é normal. Então, antes mesmo da pandemia, se você olhar os chineses, os orientais, eles já têm essa etiqueta respiratória, né? Você vê os adultos saindo de máscara, se eles tiverem qualquer resfriado comum, eles estão andando de máscara, ele tem essa etiqueta respiratória. Isso é uma cultura que veio para ficar, a gente vai ter que adquirir e vai ter que passar isso para as nossas crianças da forma mais lúdica possível, com brincadeira e repetindo várias vezes para que elas tentem adquirir esse hábito e reduzir a contaminação. E você tem alguma dica para os pais, tipo, cantar uma musiquinha? Porque tem que dar uns 20 segundos a lavagem das mãos. Contar de 1 até 20, tem alguma dica? Essa é uma boa dica. Tem vários vídeos, né, que o pessoal posta aí nas redes sociais, experimentos que coloca água com alguma substância para poder mostrar as mãozinhas sujas, que mostrar os vírus. E é isso, brincadeiras. Procurar na internet, você encontra um bocado de vídeo assim, para poder tentar ensinar de forma criativa e leve para a criança um hábito que ela vai ter que adquirir. Isso é muito importante quando ela começar a sair de casa, que aí a gente perde aquela vigilância de perto. Então, quando começar a gente falar de escola, de voltar a sair para outros locais, então esse hábito tem que estar bem sedimentado desde dentro de casa, né? E agora eu queria falar um pouquinho de vacinas, Maiara. A pandemia, ela interferiu na cobertura vacinal do nosso país, que a gente sabe que nós possuímos um dos melhores programas de vacinação do mundo. Mas muitos pais ficaram com medo de sair de casa para vacinar seus filhos dentro do cronograma do calendário vacinal. Existe algum risco para vacinar as crianças? Olha, vacinar é super importante. A gente teve realmente essa queda de cobertura e é um risco enorme que a gente está correndo. Os pais eles têm medo de expor as crianças saindo de casa, mas o risco que a gente está criando como sociedade é enorme. Então, a gente voltar a ter doenças que estavam controladas, até erradicadas. Olha, não foi? Faz pouco tempo que a gente teve surto de sarampo. A gente era um país livre do sarampo, e aí, por conta dessa queda da vacinação, a gente teve um surto importante, e parecido com o Covid, o sarampo nas crianças saudáveis até passa tranquilo, mas ele também teve casos graves nas saudáveis e naquelas com comorbidades, por conta de queda na cobertura. Então, vocês imaginem isso acontecer com outras doenças gravíssimas que a gente já superou,
Então, voltar a ter meningite por meningococo, meningite, pneumonia grave por conta de influenza, rotavírus com diarreia importante, tinha criança que morria desidratada de diarreia, se fosse desnutrida, então, várias outras, poliomielite, coqueluche nos bebezinhos. Então, o nosso calendário, ele é um grande ganho para o Brasil. Uma das poucas coisas que a gente pode se orgulhar, assim, bater no peito, é esse calendário nacional de vacinação, que ele é super completo, tem vários tipos de vacina, e a gente está expondo as nossas crianças, quando elas voltarem a sair de casa, a um risco talvez até maior do que o do Covid, que é voltar a ter essas doenças que estavam até então controladas. Então, a recomendação é sim, saia para vacinar, coloque seu calendário em dia, isso é um recado direto para os papais e para as mamães. Conhecer alguém da família que está com o calendário atrasado, vá lá para atualizar, vai direito, mesma coisa do médico, bota a máscara, lava as mãos, usa álcool gel, mas é importante sair para atualizar. Dá para fazer mais de uma vacina no dia, para poder já fazer essa atualização, não perder a oportunidade. Ele só não vai vacinar se tiver em vigência da infecção. Então, se ele tiver com o Covid, você vai esperar um pouquinho para vacinar. Se tiver com febre, por qualquer razão, na verdade, a gente espera passar para não ter esse fator confundidor. Mas, tirando essa situação, saia de casa para poder atualizar esse calendário. Isso é super importante. Isso é promoção à saúde, né? Então, faz parte daquelas medidas para ter uma boa qualidade de vida, para ter uma criança saudável. A gente precisa que ela se alimente bem, que ela durma bem, que ela tenha um calendário vacinal completo, porque isso significa que ela vai estar protegida das outras doenças. Então, a influenza, lembrei agora da gripe, né? No começo, os idosos, eles realmente se animaram, né? E a gente teve uma cobertura excelente, mas depois a coisa foi minguando, e aí a cobertura para as crianças já não foi tão eficaz quanto foi a dos idosos. E a influenza, ela é mais grave na criança do que o Covid. Se você for comparar, tem os quadros clínicos, então a gente está deixando de vacinar para uma coisa, deixando de proteger para o que já existe, super ansioso pela vacina do Covid, mas esquecendo daquilo que já existe, né, para proteger nossas crianças. Então, Maiara, se tiver alguma mãe escutando que está com o calendário vacinal atrasado, não há problema nenhum. Pode ir no posto de saúde e botar em dia todas as vacinas atrasadas. Pode, vá sim, atualize. Uma ou outra, talvez ela tenha até perdido a oportunidade. Por exemplo, rotavírus, a gente, de determinada idade, não consegue mais fazer. Mas aquelas que principalmente no primeiro ano de vida, assim, você tem um bebê pequeno no primeiro ano de vida, por favor, atualize esse calendário vacinal, porque é onde está a grande maioria das doenças sérias. Cobertura para meningococo, para pneumococo, para um monte de coisa, para hemófilos. Então, no primeiro ano de vida é essencial que atualize esse calendário, e aí, dependendo de como for o cronograma, a sala de vacina ou mesmo o pediatra pode orientar esse cronograma para poder fazer a atualização no menor tempo possível, né, para uma vacina não interferir na outra. E falando em imunidade, tem alguma coisa a mais que os pais podem fazer para estar com a imunidade da sua criança nota 10? Então, são as medidas de promoção à saúde, que elas ainda vêm antes da prevenção. Então, como é que a gente vai promover uma boa qualidade de vida? Uma criança que, primeiro, se alimenta bem, aquela alimentação bem variada, com frutas, legumes, proteína, carne. Então, alimentação variada, nós somos o que nós comemos. Então, a alimentação variada é essencial para uma boa qualidade de vida. A hidratação, lembrar de beber água, às vezes se esquece, mesmo dentro de casa. Brincar, o livre brincar. Criança é feita para brincar, então ela tem que ter esse tempo lúdico. E o exercício em casa, né? Então, estimular brincadeiras com bambolê, com corda, com gincana, para poder ela estar se mexendo mesmo que dentro de casa. Dormir bem, criança precisa dormir. Então, tentar estabelecer algum grauzinho de rotina. Claro que cada família é uma família, que o trabalho do home office, ele ocupa muito tempo, mas o que você conseguir instituir um pouquinho de rotina, isso é bom para a criança. Especialmente na hora de dormir, nem que seja só à noite. Ter um horáriozinho em que as coisas se repetem até a hora da criança dormir. E conversar com ela também, né? Tem muita criança que está experimentando o que os pediatras estão chamando de estresse tóxico. Elas estão estressadas com essa situação da pandemia, às vezes tem situação de medo mesmo, porque está presa dentro de casa, não vê os amiguinhos, não vê os avós. Na televisão passa muita coisa em relação à morte, né? Muita imagem de cemitério, de cova sendo aberta. Então,
Tem criança que realmente está experimentando estresse, ficam mais irritadas, volta a querer dormir no quarto dos pais, já estavam dormindo no quartinho delas, enurese noturna, que é voltar a fazer xixi na cama, já tinha esse controle, aí passa a voltar a ter. Então, é conversar realmente com as crianças numa linguagem que seja simples, acessível para elas, explicar que é porque tem um vírus, que a gente precisa estar em casa para se proteger, para proteger os amiguinhos, mas que isso vai passar. É dessa forma que a gente consegue proteger todo mundo, ficando em casa, e aí tenta instituir um pouquinho mais de rotina para essas crianças irem absorvendo o que dá, assim, em casa, de ambiente lúdico, de alegria. Então, quem pensa que estresse é uma só de doença, adulto, né, que é só nada, do adulto, criança tem estresse. está enganado, né? A criança eles também estão com fica medo de estressada. perder os avós, né? Estão com medo de perder os pais. Eles não estão nem com medo deles em si. Eles estão escutando muito que o idoso morre, que a criança leva para o idoso. Então, eu vejo a criança muito com esse medo de perder um ente querido e ainda ser o culpado disso, né? Exato. Você fazer chamada de vídeo com os avós é uma coisa legal também, que é para os dois lados, né? O avô vê que a criança está bem, a criança vê que os avós estão bem, apesar de ser por vídeo, mas aí mantém algum contato também, isso também é positivo, também é recomendado. As crianças também podem ficar mais agressivas ou hiperativas com esse quadro de estresse tóxico? Pode. É uma das manifestações, né? Criança manifesta de toda forma, assim. Às vezes elas ficam mais para baixo, às vezes elas ficam mais irritadas, não sabem, às vezes elas não sabem verbalizar o que elas estão sentindo, então a gente tem que perceber pelas mudanças de comportamento. Elas mudam o comportamento, elas regridem nos marcos que elas já haviam atingido, que é o caso, por exemplo, da enurese, já tinha o controle do xixi, aí volta a fazer xixi na cama. Esse medo, tem criança que evolui com terror noturno, que é acordar no meio da noite, gritando sem razão, com medo e não consegue explicar se for um pesadelo, se for alguma coisa. Então, isso tem acontecido. Então, a orientação é parar, ouvir a criança, deixá-la externar o sentimento dela e, com palavras simples, tentar explicar para ela que isso vai passar. Isso. Ordem de comando, né? Vai passar. Né? Vai passar. Maiara, para aqueles municípios que já estão com uma abertura parcial do convívio social, né? Nesses municípios, eu posso levar meu filho ao parquinho? Eu posso levar o meu filho à praia? Eu posso levar ele para passear na rua? Olha, se o município já começou a abrir, a gente entende que está numa situação epidemiológica mais favorável, né? Pelo menos de estabilidade do número de casos, com queda no número de mortos, os hospitais já estão com uma capacidade melhor, então já poderia começar a levar um pouquinho as crianças para sair, para elas sentirem um pouquinho de ar livre. Está confinada há muito tempo em casa, então prefiram esses ambientes abertos, com boa circulação de ar. Então praia é uma boa opção, o parquinho também, porque aí tem bastante circulação de ar. Agora, guardado aos cuidados, né? Vai precisar levar a criança de máscara, sim. Os pediatras e as sociedades colocam a partir de 2 aninhos. É difícil nos pequenos. Você imagina uma criança de 3 anos ficar com a máscara no rosto. É difícil, mas é um hábito que eles vão ter que adquirir. Então, vai treinando, leva mais de uma, porque a cada 2 horas tem que trocar, mas geralmente precisa antes para a criança, né? Porque fala, brinca, grita e pega, suja. Então, leva mais de uma máscara para fazer essa troca, bastante álcool gel. Cuidado se for um parquinho que tiver brinquedos de uso comum, então higienizar primeiro, balanço, para poder ele brincar. A praia é mais fácil, né? Porque é só areia, então esses ambientes abertos já dá para começar a levar as crianças para que elas tenham um pouquinho mais de contato com a natureza, que elas ficaram privadas por tanto tempo, né? Foi muito tempo de tela, que infelizmente a gente teve que ceder, porque as crianças estavam em quarentena. Mas o ideal é, por exemplo, criança até 2 anos ter 0 tempo de tela. Então, não ficar com tablet, televisão, telefone, brincar com um brinquedo comum e, principalmente, ter esse contato com a natureza, com água, com o chão, com terra, com areia, com as plantas, com os bichinhos. Isso tudo tem implicação no desenvolvimento da criança, desenvolvimento social também, cognitivo até, questão de alergia também. Tem alguns estudos que colocam que as crianças que têm mais contato com o meio ambiente
que não vivem dentro daquela bolha, que pegam infecção normal mesmo de criança, resfriado, parasitose, essas coisas normais de criança, desenvolvem uma melhor resposta que não tem de alergia. Né? Tem esses estudos que colocam essa questão também. Então, para essas crianças é muito positivo sair um pouquinho de casa. Então, se aquele município já tem essa abertura e você é saudável, não vai sair com criança sintomática. Se a criança está com sintoma, ela vai precisar ficar em quarentena. Mas está todo mundo bem, saudável, sem sintoma nenhum, de máscara, guardando os cuidados de higiene, nesses ambientes abertos já dá para começar a liberar. Isso que você falou é importante por causa do sol, né? É importante colocar que muitas vezes você não tem o sol em casa ou tem o sol em casa com vidro, né? E ele barra a ultravioleta, que é importante para a conversão da vitamina D, né, na forma ativa dela. Acho que é interessante frisar isso, que também o sol é muito importante porque ele vai, né, propiciar a vitamina D, que é importante para o sistema imunológico. E esse não estresse, ou esse alívio do estresse também ajuda o sistema imunológico. Né? É verdade. Maiara, você acha que já está na hora das escolas abrirem ou elas devem permanecer fechadas? Eu sei que isso depende muito da orientação da autoridade sanitária do município onde você vive, né? Mas de uma maneira geral, vamos falar assim de uma maneira ampla, o que você acha? Olha, a escola é um assunto mais delicado, mais difícil, é uma decisão difícil a escola. Ela aí não tem uma resposta assim certa nem errada. Aí cada autoridade sanitária e as autoridades da educação vão ter que pesar naquela balança de risco-benefício, vão ter que pesar os riscos do retorno e os benefícios do retorno e dentro do contexto epidemiológico do município. Então não tem como ter uma orientação única para o Brasil todo, esse Brasilzão de dimensões continentais. Cada estado vive uma situação e mais cada município vive uma situação. A região metropolitana está de uma forma, os interiores estão de outra. Então, para discutir retorno à escola, primeiro, a situação epidemiológica tem que ser favorável, né? Então, tem que estar, no mínimo, numa estabilidade, mas de preferência numa curva de queda, né? De casos, principalmente de óbitos. A capacidade de absorção dos hospitais, da UTI, ela tem que estar adequada, não pode estar com fila de espera. Isso é o que está guiando também a abertura do resto, né? Do comércio, do trabalho. Então, tem que ser dentro desse ambiente a discussão. Quando voltar, vai ter que tomar uma série de cuidados, tanto a escola quanto a família. Então, eu acredito que a maioria das escolas deva voltar no esquema híbrido. Então, parte do estudo da educação continua EAD, à distância, parte presencial. Algumas discutem de tentar organizar em pequenos grupos que se revezem dessa parte à distância e presencial, que em grupos menores seria mais fácil de fazer aquele distanciamento entre as cadeiras, de preferência abrir as janelas ao invés de ar-condicionado para poder ter circulação de vento. As crianças vão obrigatoriamente ter que usar máscara, isso vai ter que ser uma coisa que a família desde agora vá treinando suas crianças para que elas usem a máscara, levar mais de uma para troca, fornecer na escola em abundância álcool gel, colocar mais pias, né, nos banheiros, aumentar a limpeza dos banheiros, dos corredores, dos corrimões das escadas, onde as crianças normalmente tocam, das carteiras. E esses pequenos grupos, eles podem favorecer também de identificar casos suspeitos e aqueles que tiveram contato. Então, se porventura uma criança é testada positivo, fica sintomática, é diagnosticada com Covid, é mais fácil de identificar quais foram as demais que tiveram contato com ela, e esse trabalho a escola vai ter que ficar bem atenta para poder afastar e isolar aqueles pequenos grupos que podem perpetuar essa infecção. Então, por um lado da balança, né, a gente pensando assim, o que favorece o retorno, né, à aula. Então, primeiro a gente sabe que a escola ela traz um benefício imenso no desenvolvimento cognitivo e principalmente social também das crianças. De criança precisa de outras crianças para poder se desenvolver bem. A gente vê isso até nos pequenininhos que não tem ainda nem conhecimento cognitivo ainda tanto para construir, mas que às vezes nem falam muito e aí entrou na escola 1-2 meses depois estão tagarela, falando tudo, brincando com os demais. Então a escola tem esse papel fundamental na formação da criança. E já foram 6 meses sem ele, né?
Além disso, tem os pais que estão voltando para o trabalho. Então, tem muitas famílias que não têm onde deixar as crianças quando vão trabalhar, têm medo de contratar uma babá, uma pessoa desconhecida, ou se não, até tem a casa dos avós, mas aí não quer levar para a casa dos avós, porque são pessoas de risco que podem ser contaminadas, e são adultos que trabalham no tempo que aquela criança está na escola. Então, isso também é um fator que pesa para o lado do retorno. E se a gente for pensar na rede pública, tem outro fator também, que é o fato de que são crianças que já vivem em conglomerados, na verdade, então elas já são meio que expostas. O estímulo em casa geralmente é baixo, assim, por vezes é inexistente. Às vezes são filhos de pais que são analfabetos ou que não têm, que estão vivendo numa situação ainda de maior estresse, porque não tem renda, então estão passando por dificuldade. E é isso daí, imagina, se ela só não tivesse o estímulo, até ainda era aceitável, mas ainda por cima tá aumentando assim, os casos de abuso, de violência. Então são crianças que podem estar passando maus bocados assim, nessa estadia dentro de casa, e elas estariam num ambiente mais seguro dentro da escola. Então isso realmente, Maiara, quer dizer que, infelizmente aconteceu. A gente sabe que aumentou a violência contra a mulher nessa quarentena. Aumentou a violência contra a criança também? Também, infelizmente, a gente teve um aumento de casos de violência, de abuso, e acidentes também, né? Que era uma coisa que não acontecia muito, mas os pais ou não têm tempo, ou às vezes até falta um pouco de paciência de estar vigiando 24 horas aquela criança. Então, aumentou o caso de trauma, de queimadura, acidentes domésticos. O próprio álcool, né? Em casa direto. Exato. Então, infelizmente, foram casos que aumentaram. Contrapartida em diminuir os casos infecciosos, né? Praticamente não teve bronquiolite viral aguda, que é uma doença que acontece numa grande proporção aí nos meses de abril e maio, e a gente praticamente não teve casos nenhum. Os que tiveram foram suspeitos de Covid, e em contrapartida teve esse aumento desses quadros de acidente, de violência. Então isso pesa na balança para o retorno. Mas, por outro lado... Dentro desse novo normal... o retorno à escola, eu acho que é um ponto extremamente sensível, né? Muito delicado. Tem que se pesar muito bem se o retorno deve acontecer e como ele deve acontecer. Porque eu estava conversando com uma amiga minha, que é mãe de uma criança de 3 anos, e ela disse como é que uma criança de 3 anos vai manter o distanciamento social na escola. Pois é, vai querer correr atrás do amiguinho, abraçar o amiguinho, né? Pois é, você imagina uma criança de 4 anos com a máscara, claro que ela vai trocar a máscara com um coleguinha, ou no mínimo ela vai pegar muito na máscara dela, e a gente sabe que a forma normal adequada de usar a máscara é você põe a máscara e acabou, não pegue mais na sua boca, no seu nariz. Criança pequena vai pegar o tempo todo na máscara, vira, inverte, joga no chão, pega de volta, troca com o amigo, ou se tiver com o nariz coçando, arrasta no nariz a mão e volta a máscara. Não, então, e tem outras coisas pequena, assim, do tipo, dá um espirro, né? Aconteceu com o meu filho. Ele deu um espirro e saiu secreção. Saiu secreção. Ele falou... Eu falei, gente, eu não tinha pensado nesse detalhe. O que fazer agora? Como é que eu vou limpar isso com máscara? Tinha que ter uma outra do lado ali na hora para trocar. É complicado. E tem um problema de logística também muito importante. Você falou assim, pega a criança que está contaminada, que está com sintoma, isola ela, mas os amiguinhos que estavam perto recentemente. Os pais vão poder isolar? O professor que estava ali assistindo essas crianças vai ser isolado? Esse professor não vai adoecer e não vai agravar? Uma porcentagem de criança agrava. Essa porcentagem está dentro do colégio, porque o colégio tem muita criança. Então, existe aquele que vai ser assintomático, aquele que vai ser leve, o moderado, o grave, e o grave está dentro do mesmo colégio, né? O que vai ser ficar grave está ali no colégio, né? É uma logística complexa mesmo, é um assunto muito difícil. Delicado. Isso é o que pesa para o não retorno, né, agora, para o adiamento. Porque a gente sabe que a transmissão ela é pequena, especialmente na criança sintomática, a maioria dos estudos sugere isso. Mas ela não é zero, né? O risco existe. Então, você vai estar expondo outras crianças. Talvez aquela criança nem fique grave, mas você está expondo outra criança que pode ficar, você está expondo o professor, você está expondo o adulto da casa, né? A família. Então, isso é o que pesa para o adiamento. Na realidade, a proteção maior vai vir só com a vacina, mas é a vacina prevista
na melhor possibilidade para o fim do ano, que vacina não é uma coisa rápida, né, de ser produzida, distribuída, aplicada e fazer efeito. Então, daqui que tudo isso aconteça, vem aí o quê? Mais 6 meses, 8 meses. Então, esse período todo a criança vai ficar em casa, sem abrir a escola. Então, é uma balança bem delicada. Eu acho que o que deve acontecer é uma adaptação. Como tudo, a gente está tendo que se adaptar. Então, as escolas vão ter que achar um modelo que se adapte a essa realidade para as crianças que são de risco, que continuem modelo EAD até a vacina chegar, até quando os pais se sentirem seguros. Uma criança que já é portadora de um câncer, por exemplo, ou que faz uma medicação imunossupressora. Então, melhor ficar em casa e continuar EAD. E, assim, famílias se entendam, né? Eu acho que é o momento agora de união, é de empatia, para poder tentar achar uma solução comum. Cada família sabe da sua realidade. Então, algumas têm essa necessidade de levar a criança para a escola, outras que tenham essa possibilidade de segurar a criança em casa por mais um tempo, então façam. Né? Se a escola fornece esse tipo de ensino à distância, continua assim. Olha, a criança não... A gente não pode dizer que foi um ano letivo perdido. Eu acho isso uma injustiça. Porque olha todo o trabalho que as crianças fizeram nesse período, elas se esforçaram para tentar acompanhar o que foi fornecido pela internet, tentar fazer as atividades em casa. Elas adquiriram habilidades de adaptação, de tolerar a frustração, de conhecer mais de perto o trabalho dos pais. Então, acho que tudo isso é aprendizado. Foi um aprendizado diferente para um ano que está sendo diferente. Então, o jeito vai ter que achar o meio termo. Muito importante, que eu acho que é justamente isso. As pessoas estão vendo como se a criança perdeu. E ela ganhou tanta coisa, claro, a gente não queria passar por isso, mas já que passou, eu acho que você vai ver os seus pequenos que você cuida lá na frente, quando passar isso tudo, como crianças mais preparadas para a vida, porque a gente estava muito evitando que as crianças se frustrassem, sabe? E agora a frustração foi geral, não teve como impedir a frustração, né? Foi todo mundo, criança, adulto, idoso, todo mundo se frustrou com esse ano e teve que aprender a superar e teve que aprender a se reinventar, e eu acho que o retorno à escola vai ter que seguir essa linha, né? Ana, essa conversa, Maiara, Ana, essa conversa está maravilhosa, né? Nossa, a gente está chegando no final. Mas eu acho que a gente está com pouquinho tempo, Ana. Será que você tem alguma pergunta aí para a Maiara? Deixa eu ver algumas perguntas aqui. A Ana Paula Batista, sabe, perguntou: Maia, a vacinação no geral, infantil, adulto e idoso, tem que ser o ano todo? Qual a importância da vacina quanto à imunidade? Você mais ou menos falou, mas vale a pena frisar, já que vacina é uma coisa muito importante, né? Sim, tem algumas vacinas que elas são feitas, algumas doses, depois alguns reforços, e a partir daí a pessoa fica imunizada, não precisa mais. Algumas outras precisam ser repetidas de tempos em tempos, por exemplo, a DT tem que ser feita a cada 10 anos. E outras são sazonais, como é o caso da gripe. Então, a influenza você tem que se vacinar todos os anos, porque o vírus ele sofre algumas mutações, ele muda a cara, e aí se você já vacinou ou mesmo teve a doença, só fica protegido para aquele tipo específico de influenza. E aí no ano seguinte você tem que tomar a nova vacina, que ela é produzida de novo a cada ano, para poder manter essa proteção. A Júlia Lemos já meio que tentou responder, né, botando que depende de qual vacina, é o que você está falando aí. Então, mais ou menos o que ela falou da importância de algumas mutações virais que levam a você ter que ter a vacina todo ano, né, com uma frequência maior em alguns casos. A Alba Rosa Nunes: doutora Maiara, parabéns pela explanação dos assuntos abordados. Parabéns mesmo, né? A Sara Piva também: parabéns pela explanação para nós pais. Eu tenho uma consideração, uma pergunta para você explanar um pouquinho mais, ainda sobre vacina, que a gente discutiu, que é tão importante, né? Tem gente que associa a BCG, e algumas até imaginam que a vacina, né, contra a influenza também possa ser protetora para a Covid. Você acredita nisso? Qual é a sua posição? Eu sei que isso ainda está sendo estudado, está sendo discutido, mas qual é a sua posição? A BCG ela é uma vacina que protege para as formas graves de tuberculose. E aí eu fui atrás desse estudo que foi feito em relação à BCG, que se acredita que existe realmente proteção cruzada para outras micobactérias
e até alguns outros patógenos quando você vacina para BCG. Então, foi baseado nessa teoria, essas evidências prévias de que talvez a BCG tivesse essa proteção cruzada, que aí fizeram um estudo de prevalência em relação assim, a número de óbitos, taxa de número de casos com aqueles países que têm a vacinação obrigatória para BCG e viram diferença, assim, foi melhor a epidemiologia naqueles países em que a vacinação era obrigatória. Mas, assim, isso não é uma conclusão, não tem como a gente dizer com certeza, olha, a BCG, ela protege para a Covid. Porque existem outros fatores inúmeros que têm relação com as taxas de casos e de óbitos. Então, a forma como o país lida, a quarentena, como é que ele vai liberando o comércio, as escolas. Então, tem, assim, uma série de fatores. É muito difícil de isolar somente o efeito da vacina BCG no contexto da epidemia. Para um estudo, isso é metodologicamente muito difícil. Então, não tem como afirmar que exista, não. Mas faça BCG, porque, assim, no mínimo, você estará protegido das formas graves da tuberculose. E não é só para isso, fazer né? nos bebês. Quando você faz de influenza, de BCG ou de outras coisas, você não vai lá no hospital. Ao não ir no hospital, você também acaba se protegendo, né, de uma possível infecção, né, com o co-infecção também, né? De você ter, por exemplo, influenza e o novo coronavírus ao mesmo tempo. Vê que bronca. Então, se você tem a proteção para não tem por que você não buscar essa proteção. Olha, vacina de gripe, isso é um mito que já foi bem desfeito, mas deixa eu reforçar. A vacina da gripe não causa gripe, é impossível, porque ela não é feita com o vírusinho inteiro atenuado. É só um pedacinho dele, é como se fosse só o crachá. Então, a vacina de gripe, ela é maravilhosa. Ela não causa gripe, ela ainda protege, não protege a todo mundo, dá mais ou menos aí uma proteção de 50%, 60%, mas por que você vai ficar 100% exposto se você poderia ter algum grau de proteção para as formas graves, né? Então, tem que vacinar. Eu vou deixar vocês fazerem as considerações finais e aí eu faço a consideração final. E já deixo aqui um agradecimento muito grande por essa conversa maravilhosa, essa explanação. Também quero agradecer muito, foi um prazer, e agora eu vou revelar que a Maiara é minha filha. Precisava, né? Parabéns, Mai, você foi muito elucidativa na sua entrevista. Parabéns. Eu que agradeço a oportunidade de tirar essas dúvidas pediátricas para a gente tomar conta desses nossos pequenos. São o futuro do país, né? A gente tem que tomar conta deles bem direitinho. Então, finalizando, eu agradeço mais uma vez vocês pela paciência, pela boa vontade de informar a população. Eu de novo, falo que é emocionante essa live, porque eu estou com uma amiga de infância e aqui entrevistando, junto com ela, a filha dela, né, que eu vi pequena, há pouco tempo atrás. Parece que eu olhei para trás e olhei para frente quando olho, né, é uma pediatra e uma ótima pediatra, uma ótima profissional. Estou super, hiper feliz mesmo. Acho que a gente ajudou muita gente, principalmente nessa questão aí do mais importante que a gente tira daqui, que Covid e tudo, todo mundo já está batido, já está sabendo alguma coisa, mas é a questão da vacinação. Lembrar, né, de atualizar a questão, né, das cadernetas, porque como você acabou de trazer essa informação, muita gente parou de vacinar nesse período, né, para diminuir, né, a vacinação. Então, é muito importante, isso salva vidas. E não só daquela criança que está sendo vacinada, mas daquela criança que está sendo vacinada não está transmitindo para outra, né, e assim por diante. Né. Muito, muito obrigada. A gente vai fechar com muita dó, né? E eu queria também aproveitar e convidar vocês e todo mundo que está assistindo. Na semana que vem, a gente vai falar sobre cuidados com a alimentação e durante a pandemia. Então, da higiene com os alimentos, o que pode congelar, não pode congelar, porque agora está todo mundo muito em casa. Então, eu sei que está trabalhando em casa, trabalho remoto, cuidando de criança, mas pode aproveitar para aprender um pouquinho de como lidar com essa questão da higiene adequada dos alimentos, que tem a ver com a pandemia, mas também como congelar adequadamente, quanto tempo, tá? Então, fiquem atentos que no final aqui vai ser colocada o banner da semana que vem, e todo mundo está convidado a assistir, tá bom? O doutor Souza.
Muito obrigada. Obrigada, então. Ana. Foi Boa ótima noite. conversa. Boa noite a todos. Tchau. Tchau, tchau.